Oi, oi. Estou aguardando a chegada dos seguidores para um tema hoje super show. A boa autoestima pode evitar ansiedade e estresse. Vamos ver quem chegou. Vamos lá, vamos aguardar as pessoas chegarem, né? Bem-vinda, Rose. Muito bem-vinda. Hoje nós estaremos falando sobre autoestima. Um tema bem bacana, né? Dani, bem-vinda. Fica com a gente até o fim. As pessoas estão entrando, estão chegando. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ficar aqui essa noite na nossa live, né? Que vai ser bem bacana. E eu quero começar falando, Dani, você que está aí, né? Vocês que estão chegando, coloca aí pra mim, como é a autoestima de vocês? Vocês já tiveram algum problema com a autoestima? Ou sempre foi elevada ou baixa? Quando você se olha, o que é que você vê? Comenta aí, compartilha aí, pra gente ter uma ideia, né, de como é a autoestima de quem está participando aqui conosco. Escreve aí que eu vou adorar saber. Na verdade, acho que é por isso que eu sou psicóloga hoje e que eu me amo. Ó, que na minha adolescência eu tive muito problema com autoestima, muito problema. Eu era muito comparada. E na época da comparação eu não era bonita, mas eu era legal. E é claro que na minha adolescência eu não queria ser legal, né? Eu queria ser tão bonita quanto. E isso gerou, claro, um problema com autoestima muito grande, porque eu não me achava bonita, eu me desmerecia, né? E a gente sabe que a autoestima, ela interfere diretamente nos nossos filhos, em nós mesmas, né? Então, coloca aqui, gente, Bianca, Carla, coloca aqui, como é a autoestima de vocês, gente? Vocês já tiveram problema com autoestima ou não? Eu estava até contando aqui que eu já tive. A Dani colocou, já fui menos confiante, tô tentando melhorar. Que maravilha! É esse o ponto principal, né, gente? Nós evoluirmos sempre e tentarmos melhorar sempre, né? Maria, bem-vinda. Josi, coloquem aí, gente, eu tô começando a live aqui, que como a gente vai falar aqui, uma boa autoestima pode evitar ansiedade e estresse. Marca aí pra mim, como é a autoestima de vocês? Quando vocês se olham no espelho, o que é que vocês veem? Como é a autoestima de vocês? Enquanto isso, eu fico aguardando aqui a minha convidada mais do que especial, né? Que ela é coach de autoestima. Olha que bacana, coach de autoestima. E eu, psicóloga e coach também, né? Então, a ansiedade que está voltada para essa área da psicologia, autoestima também, mas ela, enquanto coach de autoestima, ela provavelmente tem muita coisa aqui para poder agregar pra gente. Escreve aqui, eu quero ouvir vocês, como é a autoestima de vocês. Enquanto isso, minha convidada já chegou, Potência Feminina, ó que chique, Potência Feminina, gente. A gente precisa tirar, né, extrair da gente exatamente aquilo que a gente tem de melhor, essa potência que é dentro da gente. A Bi falou, hoje estou com a autoestima lá em cima. Uau, que maravilha, isso é muito importante. Ela é primordial, né? Quando a gente se gosta, a gente consegue olhar as coisas de forma diferente. E a Olá, boa convidada noite. chegou. Não sei por que não está aparecendo nada aí. Cadê tu? Vocês estão me ouvindo?
Pati, bem-vinda. Vão colocando aí, gente. Se tiver alguma pergunta relacionada à ansiedade, à autoestima, vão colocando as perguntas. Elaine, Luísa, Luísa, tem bastante gente chegando. Fique com a gente até o final, vai ser uma live maravilhosa. A Rose, acho que a autoestima dela tá baixa, porque ela não tá aparecendo aqui. Ai, tá não, menina, tá ótima. Gostou? Gostou da Acho que estratégia? não tá aparecendo, né? Não sei por quê. Então, Ah, consegui. aí elevou, a potência feminina Boa elevou, tá noite, vendo? gente. Deixa eu botar aqui, porque assim, é uma técnica, gente, para a gente poder se conectar aqui e aparecer. Consegui. Que bom, que bom. Então, quero agradecer já, né, a Rosemary, como eu já disse, ela é coach de autoestima. Então, quero agradecer pela sua presença, né, pela contribuição que provavelmente todos aqueles que participarem terão. E vai ser um bate-papo bem bacana, unindo a psicologia ao coaching, né? E as pessoas que estiverem aqui assistindo, quiserem fazer pergunta, vão comentando aí que na medida do possível a gente vai respondendo, tá certo? Bem-vindo Ivani, Marli, Tiago. Então se apresenta, Rose, todo mundo quer te conhecer. Boa noite, gente. É um prazer imenso estar aqui. Meu nome é Rosemary Sá. Eu sou coach de autoestima e analista comportamental, master practitioner também, de PNL, com algumas outras coisinhas aqui. Então, assim, engraçado. Você, quando falou, Sibeli, hoje você disse assim, no caso, você falando que queria ter uma autoestima, né? E o que me trouxe aqui a ser uma coach de autoestima foi um pouquinho diferente de você, mas bem parecido. O que foi muito engraçado, porque eu tive uma baixa autoestima durante bastante tempo. E, assim, foi muito difícil para mim. Até é difícil de eu falar, sabe? Quando eu penso nisso, às vezes eu fico emocionada, tenho até vontade de chorar. Mas, Sim. enfim, essa minha baixa autoestima me levou para uma depressão muito profunda, muito, muito, muito profunda. Eu fiquei afastada do trabalho foram 10 meses só afastada do trabalho. Eu não levantava da Nossa. cama. Então foi horrível. E foi assim, um belo dia, eu comecei a perceber com o coach que eu podia fazer diferente e me sentir diferente. E foi isso que me trouxe para ser coach de autoestima, porque eu não quero nunca que ninguém na vida possa sentir o que eu senti naquele momento, que foram muito difíceis. Então, assim, eu espero estar contribuindo bastante com vocês. Vocês que estão aí, gente, percebam como é que a baixa autoestima pode levar uma pessoa. Muito triste Sim. mesmo. Então, eu estava até falando para quem não estava aqui, que na minha adolescência, então falar de autoestima também tem história, né? Eu era muito comparada. E um dos aspectos, né, da baixa autoestima é exatamente isso, a comparação. Porque na época da adolescência, você tá naquela fase de paquerar, de sair. E a comparação era feita exatamente com a minha irmã, que é a pessoa que eu mais amo, né? Então ela era bonita e eu era legal. Só que eu não queria ser legal, eu queria ser tão bonita quanto. E isso foi me deixando tão mal, tão depressiva, né? E que eu procurei terapia. Eu precisei, então passei por psicóloga, né? E foi a terapia que resgatou o melhor de mim. Então hoje eu me amo do jeito que eu sou. Tem pessoas muito mais bonitas, tem pessoas menos bonitas, mas cada ser é único. E eu sou eu. Que E a lindo! terapia, e a terapia fez esse processo. Então, por isso que eu amo ser psicóloga, por isso que eu amo transformar vidas, porque é justamente essa a nossa missão, né, Rose? Com certeza. Assim, quando você fala isso, até com as minhas clientes, isso é uma das coisas que eu sempre falo, né? Então, assim, as afirmações, né? Eu tenho uma afirmação que eu faço todo dia pela manhã, que, assim, é uma coisa que faz com que eu levante, eu me amo e me aceito completa e profundamente. Então, assim,
Existem outras, mas essa, quando eu olho no espelho e falo isso para mim, meu coração, na hora, eu me sinto assim, gente, a poderosa. Eu falo isso. Isso é engraçado que eu sou professora, e quando eu chego na sala de aula, os alunos falam assim para mim, professora, por que você está tão feliz? Gente, eu acho que isso tem a ver com essas afirmações que eu falo na hora que eu acordo, de manhã cedo, né? Totalmente. E aí a gente já vai se empoderando. Então, isso é uma coisa que é bem interessante e que veio, assim, trazer, né, junto com você que está falando o assunto aí. Uau, ó, já anotem aí a primeira dica da Rosa, hein? Todo dia, ao se levantar, olhar no espelho, né? E qual é a frase que você fala? Eu me amo e me aceito completa e profundamente. Isso é uma coisa. E até em pensamento também eu falo isso, mas o espelho é É aquilo que é o tudo. diferencial. Que maravilha, né? Se você tem também a sua frase de impacto, aquilo que te empodera, não há problema algum. Cada um, né? É a importância de olhar para você mesma, repetir e entender que você é poderosa. Mais ou menos isso, né, Rose? Com certeza. O empoderamento feminino é assim, uma coisa. Acho que para mim, assim, ilumina a pessoa, né? Então, quando você vai praticando isso aí, você vai fortalecendo as suas crenças, com que você se Sim, sente dessa forma. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não penso assim. Você, como psicólogo, pode falar muito melhor do que eu. Mas, assim, a gente faz as crenças fortalecedoras e todos nós podemos fazer as nossas, né? Então, isso aí é sim. espetacular. Bacana. Então, hoje, gente, a gente vai aqui dar dicas para turbinar esse amor próprio e traçar esse caminho rumo à felicidade. A Rose deu o depoimento dela, eu também dei o meu depoimento, um pouquinho, né? Um pouquinho só, um gostinho aí da nossa história. E provavelmente quem está aqui, assim como eu disse, né? Já me senti feia, incapaz, às vezes, de realizar alguma atividade, né? E depois de ter esses pensamentos ruins, a gente sofre de uma ansiedade para poder corresponder até às expectativas das pessoas, né, Rose? Ou até de estresse, pelo desgaste que esses sentimentos causam na gente. Isso é triste. Então, a gente sabe que se ela não for combatida, ela gera consequências negativas, tanto no nosso corpo quanto na nossa mente. E aí você, como coach de autoestima, fala pra gente, qual é o prejuízo para alguém que tem baixa autoestima? Bom, assim, uma das coisas que acontecem muito, né, a pessoa não ser resiliente. E aí, quando ela não é resiliente, ela não consegue se adaptar às mudanças, o que acontece no nosso dia a dia. E isso aí é um desafio muito grande. Eu acho que os padrões negativos também que ela forma no seu pensamento e faz com que você cada vez mais se sinta negativa, né? Então, isso daí também é uma coisa que é muito ruim. Como a baixa motivação, né? E você não consegue realizar nada, porque se você tem uma baixa autoestima, você não acredita em si mesma, e aí começa a piorar a situação e acaba na vitimização, né? Você vê que a maior parte dos problemas é justamente a vitimização, que às vezes a pessoa não consegue enxergar, infelizmente, mas que pode ser Sim, mudado, né? Aí vem insegurança, ciúme. Imagina, aí você tem um namorado, né? Um companheiro, um marido ou uma namorada, qualquer um do sexo, você fica morrendo de ciúme, porque você tem a sua baixa autoestima lá e você não consegue perceber que você tem valor, que você tem amor próprio. E isso daí é uma das coisas que começa a trazer problemas no nosso muito, dia a dia. E foi isso que muito. aconteceu comigo também. É, né, Rose? O Luiz está falando aqui que, conforme a psicologia positiva, a felicidade é a construção do bem-estar subjetivo, segundo o Seligman, né? Que é o precursor da psicologia positiva, né? Que bacana. Maravilhoso ele, né? É demais, né? Tem até o livro Felicidade Autêntica, né? Tem outros. E assim, a gente percebe, Rose, que as pessoas hoje, a gente está falando da ansiedade dentro da autoestima, né? As pessoas hoje, elas ficam muito focadas no passado. Muito focadas no passado, que isso gera a depressão,
ou muito focadas no futuro, que isso gera a ansiedade. E a gente sabe que se preocupar com o futuro é uma grande fonte de ansiedade e a gente não tem uma resposta daquilo que está por vir, né? E a pessoa deixa de aproveitar, eu falo assim, que o agora, esse momento presente, né? O que eu posso fazer por mim hoje, agora, nesse momento, né? E eu queria, assim, que você falasse um pouquinho pra gente, o que a gente pode fazer, então, né? Para alcançar essa felicidade agora, a autoestima baixa. A baixa autoestima, ela tem ligação direta, ela tem relação com o nosso passado? Como você vê isso? Olha só, tem sim, porque isso está muito ligado às nossas crenças, né? Aquela crença que a gente, desde a nossa infância, ela é criada pelos nossos pais, quando vai falando para a gente, os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos professores. E aí você vai acreditando naquilo. E quando você começa a acreditar naquilo, infelizmente vem aquela, como é que se diz? Você pode dizer que acredita que você está preso, não consegue nada. Então, tem a ver a baixa autoestima com o passado. E também, assim, uma das coisas que eu sempre falo para os meus clientes, Sibeli, assim, viu, gente? É assim, viver, como a Sibeli falou, viver o presente, né? Se conectar aqui no presente. Então, a gente sempre, quando trabalha, a gente trabalha muito com respirações, você também deve trabalhar isso no seu consultório, que traz a pessoa para o presente, e aí a pessoa consegue ter uma consciência plena. E aí é maravilhoso. Porque assim, você já viu, Sibeli, assim, quando a gente anda na rua, semana passada, eu fiquei meio apavorada, tá? Não tinha nada a ver de nenhum problema desses aí. Eu entrei dentro do ônibus, o motorista parecia que ele estava robotizado. Robotizado. Sinceramente, eu logo desci do ônibus. Porque eu olhava para ele não estava ali, ele não estava no presente. E isso acontece, às vezes, no seu dia a dia, acontece isso, às vezes, no seu trabalho, e ele estava trabalhando. Então, assim, pode até colocar em risco. Uma amiga minha, eu sou professora, ela falou assim para mim, Rose, eu estou apavorada, não sei nem se ela está aí, eu não vou dizer o nome para não, né? Ela falou assim para mim, Rose, eu estou apavorada, porque eu cheguei aqui na escola, mas eu não sei como é que eu cheguei, porque quando eu vi, eu já estava aqui. Olha, sim, Completamente no automático, né? Então, sim. isso aí é preciso a gente fazer aqueles exercícios para a gente, né, ter aquela consciência plena ali e estar aqui no momento presente. Isso com os nossos filhos. Eu me lembro que quando eu era criança, minha mãe falava assim, tá no mundo da lua. Ela falava isso para mim. Isso aí é uma coisa que ficou, sabe? E eu acho que Sim, talvez tenha sido isso que me traga alguns problemas, né? Ao longo da minha baixa autoestima aí que eu relatei para vocês. Né? Ficar sim. né? Em vez de estar vivendo aqui, agora. Eu costumo até colocar para os meus pacientes assim, olha, a gente tá na era de comprar carro que você não precisa mudar marcha, é só acelerar e sair. Então agora, né, a gente precisa justamente voltar para o manual. Pôr na primeira marcha, pôr na segunda, pôr na terceira, na quarta, até chegar na quinta. Porque é isso, a gente vai fazendo as coisas de forma tão assim atropelada que a gente deixa de perceber esse momento presente, que é ele que vai me fazer, né, pensar nas possibilidades que eu tenho para justamente resolver o meu problema. Né? Porque eu estou com a baixa autoestima. Ok, eu estou com a baixa autoestima, é um problema. O que é que eu já fiz? O que é que pode ser feito? E o que eu estou fazendo nesse momento? Né? Porque as pessoas têm uma tendência, eu quero até depois saber de você, a focar demais no problema e não na solução. Então, eu vejo que as pessoas também que têm baixa autoestima, que são ansiosas, que são depressivas, são pessoas que são muito ressentidas, não são pessoas que agradecem, não são pessoas gratas frequentemente, né?
porque a gente sabe que a gratidão faz com que as pessoas sejam mais felizes, mais otimistas, mais satisfeitas, né? Então, às vezes é importante a gente analisar a nossa vida e sentir-se mesmo satisfeito com as próprias conquistas, com aquilo que eu tenho. Eu brinco até com os meus alunos, ó, a professora não tem peitão, não tem pernão, não tem bundão, mas essa sou eu e eu me gosto do jeito que eu sou. Então eu não tenho coragem de ir lá e de colocar um silicone, de fazer alguma coisa. Então eu tenho que trabalhar com a realidade e não com a idealização. E você acha que a autoestima é afetada pela vida que a pessoa leva? Sim, é afetada porque, assim, se a pessoa ela vive só vibrando no negativo, ela só consegue ver os seus próprios defeitos, que, assim, eu não gosto nem de utilizar essa palavra, defeito. Eu gosto de utilizar pontos de melhoria, porque eu sempre penso que a gente pode modificar aquilo que a gente não está satisfeito. E tem Sim, pontos que, às vezes, você não está satisfeita, mas para o objetivo, às vezes, que você tem na vida, ele faz todo sentido. Então, você também tem que pensar sobre isso. E se a pessoa só ficar pensando no que está ruim, como é que vai conseguir ter uma autoestima elevada? Não tem como isso acontecer. E aí você vai sim, atrair para a sua vida quem? Pessoas exatamente que falam do mesmo jeito, aquelas pessoas tóxicas. Aí você acaba atraindo aí relacionamentos que não são bacanas para você. E eu não estou falando só relacionamento de casal, falo de sim, relacionamento de amigos, né? E até os nossos sim. pais, às vezes, também, né? Utilizando esse tipo de padrões, falando assim. Então, é isso aí que eu vejo dessa forma. Ótimo. Tem uma pergunta aqui. Evolução sistêmica está falando. Quando a pessoa tem dificuldade de fazer respirações, uma pessoa ansiosa, não tem paciência e acha que não funciona, o que fazer? Assim, a pergunta para mim, eu posso responder? Pode responder, depois eu complemento. Tá. Assim, o que que eu falo para as minhas clientes? No início, é claro que a pessoa vai ter dificuldade, ela está acelerada, então ela não tem paciência, vai fazendo devagarinho, bota uma musiquinha suave. Eu faço muito relaxamento guiado. Então, assim, eu gravo áudios, tenho vários áudios gravados, e aí a pessoa vai escutando aquilo, ela vai, aos pouquinhos, vai acontecendo aquela mudança. É lógico, assim, eu estou falando isso porque a minha filha, ela não mora aqui no Brasil. E aí ela fala isso para mim. Ai, mãe, eu não consigo. Eu falei, claro que você consegue. Só você ir respirando mais devagarinho. É lógico que da noite para o dia isso não vai acontecer. Gente, isso é um processo, tá? Não é assim. Aí eu não sei se você vai querer complementar com o quê. E na verdade, o que que acontece? Que isso eu compactuo com a pergunta. Eu tenho uma certa dificuldade de fechar os olhos. Eu até fecho, mas assim, eu percebo que as pessoas que querem ter controle das coisas têm mais dificuldade de relaxar. Eu, se tiver a meditação guiada, eu vou deitar, eu vou apagar. Eu também. Mas se tiver, por exemplo, aí uma estratégia de meditação, de fechar os olhos agora, eu tenho um pouco de dificuldade porque a impressão que dá é que a gente sai do controle da situação. Então, eu geralmente, quando eu preciso, eu sempre coloco a mão assim, às vezes meus filhos, eu tenho dois filhos pequenos, eles estão lá no pé de guerra. Então, para me acalmar, para eu recuperar, né, para me reenergizar, eu vou num cantinho, coloco até minhas mãos assim, ó, e faço só isso aqui, ó. Essa respiraçãozinha assim umas 3, 4 vezes já vai me trazendo para o momento presente, já vai oxigenando o cérebro, porque é o que você falou, é um processo. A gente começa lá com 2 minutinhos, vai para 5, vai para 10. A gente precisa, né, exercitar isso para poder justamente ter essa tranquilidade, essa flexibilidade, né? Que isso faz toda a diferença no nosso dia a dia. Você saber respirar também faz toda a diferença, né? Você respirar com o diafragma e você essa é a Sim, diferença que talvez as pessoas tenham dificuldade. E se elas sim, perceberem que
como fazer a respiração, não precisa parar de pensar em nada. Você focar, eu faço um relaxamento assim bastante para as pessoas, focando na respiração e nos pontos, no pé, e aí vai, no corpo todo. E aí a pessoa só está se focando no ponto que eu estou falando. Então, ela vai relaxando aos pouquinhos. E isso daí vai ajudando a gente a entrar. E uma coisa que é bem bacana, Sibeli, assim, vou falar uma experiência minha, tá? Sim. Botar música clássica, né? Assim, às vezes para dormir, em qualquer lugar que você tiver, isso vai fazendo com que você desacelere, e aí você vai aos pouquinhos. Isso daí, gente, não tem preço. Você conseguir fazer isso, Sim. sabe aquela coisa assim, para mim, o que me fez realmente, eu acho que fazer a mudança toda, foi eu aprender isso daí e ter paciência comigo mesmo e amorosidade. Exatamente. Porque eu até fiz uma live com a Fer e ela é especialista em mindfulness. Eu vou até trazê-la novamente. E ela fala, às vezes a gente tem aquela questão de, quando for fazer uma meditação, que a gente tem que parar os pensamentos. E não é esse o objetivo, né? Que muita gente pergunta. Os pensamentos, eles são automáticos, eles estão ali. Mas o foco principal é exatamente na respiração, né? Naquele momento que você está agora, nesse inspirar, expirar. Então, a gente tem uma crença muito distorcida sobre a questão, né, Rose, de meditar. E a gente sabe que é uma das estratégias mais funcionais hoje de relaxamento mesmo, para você diminuir a sua ansiedade. O Luiz até colocou que o inconsciente assume o controle e protege, que ele usa o método ericksoniano e tem transformado vidas. Ele trabalha com hipnose, é isso? É, ele é meu Ah, marido. é? Aí Já fiz ele o curso gosta. de hipnose também. Ah, E eu sou apaixonada. Mas é, sou apaixonada. Só que o dele é ericksoniano, né? Que ele gosta mais. E ele já faz um ah, trabalho já em cima disso. legal. A Márcia falou aqui que ela tem praticado mindfulness e que é muito bom. Ótimo, Ah, Márcia, isso mesmo. maravilhoso, minha amiga. Assim, ela é uma das analistas comportamentais daqui do Rio. E é Ah, maravilhoso. Isso daí faz toda a diferença na nossa vida. sem dúvida. E também, né, a gente está falando bastante aí de fatores internos. A gente sabe, né, que a cobrança exagerada, pode ver, nas redes sociais não posta assim, todo mundo é feliz, e isso eu presencio, às vezes até com as próprias pessoas que eu atendo. Às vezes vem para a sessão, fala, reclama, né, coloca sempre alguma coisa, mas nas redes sociais é sempre, ai, feliz, hashtag, eu amo a vida. Então, a gente sabe que hoje as pessoas se cobram muito, olham muito para a grama verdinha do outro, esquece dele mesmo, porque assim, a grama verde do outro não significa que é melhor que a sua, não, pelo contrário, né? Então, essa cobrança interna que a gente tem muito exagerada, essa comparação que a gente tem com as pessoas, toda a nossa história também, né, Rose? Tudo aquilo que contaram para nós, tudo aquilo que falaram na nossa infância, na nossa adolescência, isso tem um peso muito grande na nossa autoimagem, né? É muito difícil, às vezes, assim, eu atendo muitas clientes também de emagrecimento, e assim, eu tenho uma cliente, Sibeli, que ela, às vezes ela me fala assim, que ela não consegue se ver bonita, que ela só se compara com todo mundo, ela não consegue tirar uma foto, ela tem dificuldades nisso aí. Então, a gente tá trabalhando isso, ela já melhorou bastante. Mas Sim, as pessoas que fazem essas comparações com o outro, mas as crenças do outro são outras coisas. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está comparando. Se você tiver que comparar alguma coisa, consiga com o seu ontem. O que, que você pode melhorar? O seu, não no do vizinho, como você falou. Não tem como você fazer isso. E aí que você está falando isso, eu me lembro, assim, eu sou professora, que você comentei aqui, e assim, os meus alunos fazem isso o tempo todo. Compara com o é, colega. E aí eu tenho, assim, o maior cuidado na minha sala de aula
E sempre procuro valorizar todos os meus alunos e que eles não permito que eles façam isso com os colegas. É claro que às vezes até acontece, né? Que a gente Sim, não tem como estar o tempo todo, mas assim, eu procuro sempre fazer com que eles percebam que todos eles são maravilhosos. Só não perceberam ainda como é que eles podem fazer isso. Se amar de verdade. Até falo um pouco sobre isso às vezes, né? E assim, sim. e você trabalha com jovens, eu gosto muito, na verdade. Não, com certeza, os jovens, eles. E é nessa fase, né, às vezes, que intensifica ainda mais, Com né? Porque certeza. engrossa a voz, e suja as espinhas, e vai. E a modificação do corpo, então, eles vão entrando numa fase, né, que às vezes deixa de se gostar, de se amar, e a gente sabe que fazer comparação, Rose, pode prejudicar a minha visão sobre mim mesmo, não é verdade? Demais, demais da conta. Se você tiver uma percepção de si mesma negativa, como é que você vai ter uma autoestima elevada? Então, assim, Sim, é muito triste quando você vê esse tipo de postura, né, de atitude, mas muitas sim, vezes eles apenas estão replicando aquilo que eles aprendem em casa. exato, Essa exatamente. semana eu estava vendo que assim uma mãe até foi, não sei quem foi que me falou que a mãe falando palavras, né, que não eram muito bonitas para os filhos. E aí é complicado. Como é que o filho ele vai poder se amar, se achar maravilhoso, as coisas boas? Normalmente, se você perguntar, eu pergunto para meus clientes, me fala aí três coisas positivas de você, características, sabe o que elas falam? Nenhuma. Isso, não sei. Elas falam assim, eu só sei negativa, aí eu posso falar mais de 20. É assim. Olha que é uma visão muito distorcida. Boa noite, Patrícia. Patrícia tá dando boa noite para você Ah, aí. boa noite, Patrícia. É uma visão muito distorcida, né? Eu também faço essa pergunta. Ó, fala para mim três coisas que você mais ama em você. Ah, nada, ou não sei. E aí, quando a gente pergunta, e três coisas que você acha, né, que poderia, os seus pontos de melhoria? Nossa, aí você pede três, ele dá seis. Então, um conselho, gente, não se diminua. Não se diminua. Cada pessoa tem que enxergar o melhor que existe em você, né? Isso é um processo. A terapia ajuda muito, muito, muito nesse processo, né? Desse resgate da autoestima, de atuar na causa, de instaurar isso. A Rose, né, tem um trabalho aí resgatando esse poder do feminino. Evite fazer comparação com os outros, gente. Porque quando você se compara com alguém, você cria dentro de si mesma um hábito destrutivo. Que Porque quando você tristeza. se compara, você nunca vai falar assim, nossa, ó, eu tô mais bonita que a Rose. Nossa, eu tô mais poderosa que a Rose. Não. Você sempre vai achar que o outro tá melhor do que você. Gente, assim, quando as pessoas fazem isso, e pior que fazem com o outro também, né? O que costuma fazer consigo mesmo, você faz com um colega, você faz com Sim, sua mãe. E normalmente, assim, às vezes são os próprios pais que acabam trazendo isso daí no seu dia a dia. exato. E a criança aprende. Exatamente. Assim, é devastador. Eu acho que, assim, o conhecimento que eu tenho hoje, se eu tivesse, assim, minhas filhas são tudo adultas, uma tem 30 e poucos, então a outra está beirando aos 30. Então, assim, se eu pudesse ter esse conhecimento naquela época, eu faria tudo diferente. Sim. O perfeccionismo, nossa, ele acaba com a pessoa, no caso, fazendo essas comparações. Muito, É muito. E, terrível, terrível. e isso, né, interfere diretamente, por exemplo, eu tenho a Laura de 5 anos e o Vitor de 7. E a Laura, eu acho tão engraçado, ela é muito vaidosa. Parece que eu não me via tão vaidosa assim, ela com 5 anos. Aí ela vai, ela olha pro espelho e fala, eu adoro me olhar no espelho. E aí, isso é reflexo, né? Não que a gente se acha ou algo assim, mas a gente se aceita e se gosta do jeito que é. Mas ela também tem sido impactada pela autoestima da mãe.
Porque se eu me olhasse, nossa, eu sou feia, ninguém me quer, ninguém me ama, nossa, olha aqui, olha isso. Provavelmente ela também estaria dentro do mesmo padrão. Triste isso, né, Sibeli? Muito, muito. E quantas pessoas a gente vê tá cada vez mais precoce, crianças com baixa autoestima. Nossa Senhora. É assim, você vê isso no ensino fundamental, no sexto ano, sétimo ano, já está assim. E assim, eu Sim, acho que até na educação infantil, se você de repente ver, vai estar assim. Se os pais não forem aqueles pais que vai incentivar, que vai motivar. Então, assim, uma sim, das coisas que eu sempre falo, meninas e meninos, aqueles que estão nos vendo, que vai assistir o nosso vídeo, né? sim. Deu uma travadinha, né? Eu recebi uma Oi? ligação aqui, pausou tudo, Ah, é? desculpa. Ah, tá. Então, assim, que a gente possa fazer, com a nossa live aqui, trazer coisas, insights para as pessoas, fazer com seus filhos, transformar a vida da sua família. Porque, assim, Sua quando a voz gente ficou faz tão um baixa para mim, trabalho. Ficou baixo? ficou baixinho. Então vou procurar falar mais próximo. Você que está aí do outro lado assistindo o nosso vídeo, que a nossa live ela possa trazer alguns insights para você fazer diferença na sua família. E nós demos várias dicas aqui para que você possa melhorar. E possa melhorar quem está ao seu lado, quem você ama. Que eu acho que isso é o mais importante. Exa- Exatamente. E por que que você acha que as pessoas desacreditam delas mesmas? Então, normalmente isso acontece, lembra que a gente estava falando agora há pouco, né? Nas crenças, né, que são formadas aí em criança e os pais acabam fazendo com que acredite nisso, né? Quando é que a gente escutou sempre os pais falando, ah, você é maravilhoso, você sabe fazer isso? Normalmente eu me lembro que meu pai falava, ah, o que você está fazendo? Entendeu? Coisas assim. E você sabe que há pouco tempo, acho que foi semana passada, e olha que eu já trabalho com crianças há muito tempo, eu escutei eu estava vendo uma live, e aí veio no meu ouvidinho aqui, uma criança que eu achava que eu nem tinha. Então, assim, são coisas com que a gente acaba se sentindo desacreditados por nós mesmos. A gente acaba não tendo, achando que tem capacidade para fazer um concurso, ou você não tem capacidade para aprender isso ou aquilo. E assim, é uma coisa que é até engraçada. Vou falar um exemplo meu, gente. Eu adoro o exemplo, né? Porque eu sou muito da Sim, prática. Então, assim, a gente está aprendendo muito mídia, né? Marketing digital. Então, assim, depois da PNL, eu não digo difícil, eu digo que não é fácil. Então, assim, eu ressignifiquei até as palavras. Então, assim, às vezes, gente, o negócio às vezes é complicado, mas você vai e insiste. Minha filha até fala, mãe, você é muito persistente. Às vezes eu fico até de madrugada, se for necessário, insistindo até eu aprender. Então, isso é uma das coisas, assim, que a gente, eu acho que pode ressignificar isso aí, né? Então, trabalhando nas crenças, que é o que você faz também, e eu também trabalho isso também. legal. E outra, cultivar mesmo, né, essa confiança. Eu acho que o primeiro ponto, eu tenho vários pacientes que eles deixam de enfrentar as situações novas, principalmente, onde eles precisam se expor, pela falta de confiança nelas mesmas. Só que, na verdade, a caixinha da confiança está lá dentro. Só falta desembrulhar e aqui está, né? E também ter uma visão assim, mais realista da rotina, das coisas que acontecem, justamente para diminuir aí essa ocorrência de complexo, de insegurança. Então, a busca por uma maior autoestima é essencial para minimizar a ansiedade, porque ela nos dá essa força que a gente precisa, né? Então, assim, o fato, às vezes, de eu me arrumar um pouco, de fazer o cabelo, de passar um lápis, isso já nos empodera, já deixa a gente mais bonita, já, né? Então, às vezes, as pessoas acham que precisa de grandes coisas para
poder mudar a visão que ela tem. E não, na verdade, a intenção é exatamente essa, maximizar o que ela já tem de bom. Assim, você falou A sobre... Dani está falando aqui que ficou baixo para mim também, Dani. Eu não estou praticamente ouvindo a voz. Tá um pouco baixo, mas olha só, tá me escutando agora? Melhorou? Então, assim, uma das coisas que eu vejo sobre isso aí que você está comentando, as pessoas, elas, quando fazem alguma coisa, elas não percebem que elas têm que celebrar. Né? Então, isso também é uma das coisas. Celebrar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que você conseguiu. E aí você vai deixando de lado, vai deixando. E aí a sua autoconfiança vai diminuindo. Né? E a sua autoestima também. Isso aí é uma coisa... Esse excesso de pensamentos pessimistas, eles vão gerando esse ciclo vicioso. E é claro que ele vai afetar negativamente qualquer pessoa, né? Então, a ansiedade, gente, para vocês que estão aqui, ela é um combustível que alimenta a baixa autoestima. Nem sempre ela é negativa. Só que a pessoa que sofre por antecipação, ela pode estar em desvantagens diante das situações, exatamente tornando a pessoa cada vez mais insegura. Né? Engraçado que você falou isso assim. Às vezes a pessoa, o ser, né? Você não sabe nem o que vai acontecer porque você fica pensando naquilo o tempo todo. Exatamente. Então, assim, espera, né? É engraçado que um dia desse eu estava vendo... Não me lembro o que estava acontecendo, né? E aí eu olhei e falei assim, quantas vezes que você se preocupou e que aquilo não aconteceu? Muitas vezes. Eu que gostei. Ah, então, viu? Foi você. E aí isso daí vem trazer pra gente, caramba, né? Exatamente. Aí, assim, eu falei isso por causa da ansiedade. Que falta porque só tem muita 15 gente minutinhos. É Vamos, mesmo? então, dar algumas dicas aqui para as pessoas restaurarem, então, esse amor próprio. Vamos focar aí em umas 3 dicas para que as pessoas possam mesmo restaurar esse amor próprio e caminhar rumo a felicidade, que é a nossa missão aqui, né? A gente busca sempre sermos felizes. Assim, uma das coisas que eu sempre falo, já até falei aqui hoje, né? Então, assim, para você ter um amor próprio, você tem que se amar. E para você desenvolver esse amor próprio, é você olhar os seus pontos, suas forças internas, coisas positivas que você tem. Então, assim, eu sempre falo para os meus clientes o seguinte: anote aí, faça uma listinha de 3 coisas positivas que você tem na sua vida. E se você achar aí que não tem, pergunta seu marido, seu filho, procura alguém que vai dizer que você tem coisas maravilhosas aí do outro lado. Dentro de você, você é maravilhosa. Maravilhoso. Você só não percebeu que está tudo aí dentro. Que às vezes a nossa caixinha, parece, como você falou, né, você não quer abrir. Então, assim, falar coisas bonitas para você, né? Uma coisa, assim, agora não dá, mas assim, uma coisa que para mim faz todo sentido é o quê? Eu sair com as minhas amigas uma vez na semana, ou pelo menos uma vez no mês. Isso daí faz com que a minha autoestima se eleve, porque eu me sinto muito bem. Porque eu estou fazendo uma coisa que eu gosto de ter relacionamento com as pessoas, eu estou fazendo ter amor próprio por mim, eu fazendo aquilo por mim. Não estou fazendo pela família, não estou fazendo por ninguém. Então, acho que é uma coisa assim que também faz. E uma outra coisa, que é uma coisa muito simples, que eu até falei aqui hoje, você pegar um espelho lá, falar 3 frases afirmativas para criar crenças fortalecedoras, aonde você pode estar dizendo aí para você o que fizer sentido para você. Eu não sei o que cada um está passando, né? Porque só quando a gente faz uma sessão, que a gente tem como ver isso. Mas isso daí é uma dica de ouro, que eu acho. Roger, vamos deixar um desafio aqui, baseado nisso aí? Ai, vamos! Cada um que está aqui agora, escreve aqui pra gente. Qual vai ser a frase que você vai repetir todas as manhãs para te empoderar? Escreve aqui pra gente. Né? Adorei, hein, gente? Né? Vou então, pensar aqui, eu vou aumentar o meu repertório.
Isso, vamos ampliar o repertório. E também, eu acho que uma das dicas, né, é saber compreender os sentimentos, é saber compreender as emoções, isso é primordial também, e exatamente as suas qualidades. Nós somos seres humanos, dotados de defeitos e de qualidades. Mas quanto mais qualidade você perceber em você mesmo, mais amor próprio você vai adquirir e, com certeza, baixar esse nível de ansiedade e assumir, né? A Dani botou aqui, ó. Então, Eu sou cada dia começar melhor. mesmo. Uhum. Ó, Dani, eu sou cada dia melhor. Ó, que legal. Uau! E você vai ser. Gente, eu tô vendo várias pessoas aí. Cadê? Vamos escrever aí para saber qual vai ser aquela frase que vai despertar em você o amor próprio, vai despertar em você muito mais do que isso. Vai empoderar você para que você possa vencer os desafios da vida, vencer qualquer coisa que você precise de adversidade. Isso daí vai fazer toda Construir, a né? diferença. Sim, Construir essa verdade positiva mesmo sobre nós, né? Ser feliz. eu acho que eu vou colocar. A minha, vou acrescentar. Eu aprendo todos os dias cada vez melhor, cada vez mais rápido, porque às vezes eu tinha umas dificuldadezinhas, gente. Eu sou igual todo mundo, tá? Então eu vou anotar isso aí também na minha, para que eu possa falar que eu aprendo todos os dias e cada vez mais rápido e melhor. Que aí Uau! poderá. A minha frase de todos os dias, ela está até no meu celular. Nossa, agora, peraí. Ela está eu tirei até uma cópia para pôr no meu celular para poder repetir todos os dias. Olha, depois eu vou mandar aqui. Meu Deus, esqueci. As coisas vêm até mim com facilidade. Aí lembrei, olha, fiquei ansiosa. As coisas vêm até mim com facilidade, alegria e glória. Então, essa é a minha frase. Todos os dias eu falo o dia inteiro. Estou falando o dia inteiro. E é impressionante como as coisas acontecem quando a gente consegue, né? A Márcia colocou, eu me amo e sou capaz. Que bacana, Márcia, legal. Assim, uma coisa que para mim fez todo sentido, gente, é quando eu de manhã eu também falo, eu falo várias, não é só uma, mas uma que também faz sentido para mim. Eu sou uma vencedora. Que isso daí, assim, a gente tem desafios, né? Aí, quando você sente que você realmente é capaz de vencer qualquer coisa, faz toda a diferença. Até assim, quando vocês falarem a frase e vocês vão começar a acreditar, dentro de vocês, vocês vão se sentir leve, sabe? Quando eu falo isso, eu sou uma vencedora, sabe? É como se tivesse uma alegria que brota dentro de mim. É uma coisa assim incrível. Muito bem. Rose, vou ter que me despedir. Ai, que pena, tá tão bom o nosso papo aqui. A Dani botou aí que gostou. Teve várias pessoas que eu nem pude agradecer, né? Porque assim, passa rápido aqui e não fica aparecendo na tela para mim o nome das pessoas. Então, assim, olha, eu quero agradecer de coração, né? Muita gratidão por você que esteve aqui, que quer desenvolver o seu amor próprio, que quer melhorar, que quer ter uma autoestima mais elevada. Isso para mim não tem preço. É muito maior a nossa missão do que qualquer outra coisa na vida aqui. Pois é, eu também quero agradecer a cada uma que passou por aqui, que vai assistir depois. Eu estou à disposição, como eu disse, de psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental. Tenho um resultado fantástico no tratamento com os pacientes. Atendo online, né? Ainda mais agora nessa era de coronavírus. Então, aqueles que tiverem interesse, podem me procurar, a gente conversa um pouquinho. E gratidão a você, Rose, por ter se contribuído tanto, né, pela nossa live de hoje. Foi um bate-papo gostoso, né? E depois, cada um que vai falar isso a frase todos os dias, manda o impacto disso depois, porque eu gostaria de saber, né, Rose? A gente gostaria de saber, Ai, com né? certeza. Então, assim, eu também gostaria de deixar aqui. E o presente? A gente não tem presente hoje, não?
Oh, presente. Que legal. Adoro presente. Então, olha só, eu vou deixar aqui um presente, tá? Mas eu só vou poder dar o presente para uma única pessoa. Não tem como ser para mais de uma. Olha só, gente, eu sou especialista em inteligência emocional e assim, vamos deixar aqui de presente para vocês. Vamos falar para três, então, em vez de falar para uma só? Vamos dar presente para três pessoas? Nossa, Vou dar, ó, três pessoas que responderem lá no direct, tá? E falar, eu quero, e colocar a frase, eu vou dar de presente um alinhamento emocional, uma sessão de alinhamento emocional, e você vai descobrir o que tem dentro de você aí, essas forças maravilhosas que você tem para potencializar isso, tá? Então, fica aí esse presente para vocês aí. fecha. E eu também, né, me procura lá no direct, que a gente faz essa sessão de alinhamento para realmente ver qual é a área da sua vida que está precisando desse up para você se empoderar. Ah, gente, olha só. Vocês entrem lá no meu Instagram, tá? Tem muito material lá. Tem um grupo aí do Telegram com muitos conteúdos bacanas que a gente tem. Então, vocês entrem lá no meu Telegram também, tá? E eu botei aí, né? Acho que está aparecendo aí, @potência feminina, né? Coach, acho que é Rosemary Sá. Vocês entrem, tá até no postzinho da live. Entrem lá e começa a nos seguir, pode mandar uma mensagem. Se tiver alguma dúvida aí, que eu puder contribuir com você, não deixa de me chamar, tá? Porque a gente está aqui para somar com todos vocês que estão aí do outro lado. Sem dúvidas, sem dúvidas. Então, vão lá no meu Instagram, me sigam, vem muita coisa boa por aí. Nos acompanhem, né, Rose? Sim, vai ter inclusive, gente, um lançamento bacana aí lá no meu Instagram. Mas vocês vão lá, que aí vocês vão perceber e vão ver muita coisa legal, tá? Me sigam. Olha, gente, salva a live que vocês vão poder assistir depois. Não é isso, Sibeli? Com certeza, com certeza. A live vai ficar 24 horas lá no meu perfil, né? E vocês podem colocar aí para as pessoas, compartilhar. Vai ser esse o nosso desafio para concorrer ao nosso alinhamento, né? Isso aí. Então foi um grande prazer. Gratidão, tá, Sibeli, por ter me convidado. Um super beijo. Beijo, gente. Deus abençoe a todos. Uma feliz semana. E nós somos a nossa melhor versão. Isso. Maravilhoso. Tchau. Tchau.